nome é Alex Bovo, não é Bozo, nem Bono, nem Bolo. Sou pastor desde os 19 anos de idade, em tempo integral. Já estou com 43, tenho alguns anos de caminhada. São 26 países já que eu preguei o Evangelho do Senhor. Já tenho 2 filhos lindos que parecem demais com o pai. Hoje eles não vieram porque ficaram dormindo. Os meus filhos são super regrados com horário. Ontem nós recebemos uma visita do Texas e a visita foi embora 1h da manhã. Então hoje, quando eu fui levantá-los, eles não despertaram. Eu tirei o Luigi da cama, ele ficou no chão. Eu falei, papai, não consigo levantar. Então, um abraço à minha família, dos meus filhos, Karina, Luigi e Giovana, que logo vocês também vão conhecer, tá bom? Em nome de Jesus. Obrigado, pastor, pelo convite. Vamos para cima, Deus é bom. Depois, se você quiser adquirir um dos nossos livros, não trouxe livro fisicamente, mas a gente tem alguns livros que são best-seller em muitos lugares. Colômbia, Paraguai, Brasil. Chama Batalha de Dois Mundos, é um livro muito vendido em muitos lugares. Um livro que fala sobre o mundo espiritual, a influência que o mundo espiritual exerce sobre a terra e da terra sobre os céus. Então, depois, se você quiser pesquisar, procurar, Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Amazon, tem aí nossos livros, tá bom? Quero que você compartilhe comigo hoje a palavra do Senhor, 2 Samuel 6. 2 Samuel, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 1, 2 Samuel 6, verso 1. Glória a Deus, honrando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Nessa manhã nós vamos fazer a leitura da palavra. 2 Samuel 6, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Pode ser que talvez seja um pouquinho diferente, mas o sentido e o dizer é o mesmo. Amém? E tornou a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Diga comigo, 30.000. Quantos tomaram café nessa manhã? Glória a Deus. Então vamos sacar a força do café e fala assim comigo, 30.000. Isso, maravilha. E levantou-se Davi e partiu todo o povo que tinha consigo para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, Uzá, Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, como pau de faia, como também harpas, com saltérios, com símbolos, com pandeiros e também com burins. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a tocou nela, porque os bois a deixavam pender. Pode ser que na sua Bíblia esteja que os bois tropeçavam. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu junto à arca de Deus. Davi se contristou, porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar a chegar até a casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu, durante 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e também toda a sua casa. Feche os seus olhos comigo, por gentileza. Se possível, coloque a mão sobre o teu coração. A Bíblia diz que tudo começa no coração. A ciência diz que é na mente, mas a Bíblia diz que é no nosso coração. Vamos orar. Pai, diante da tua presença, nessa manhã nós nos encontramos. Tua palavra nos diz que onde 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Eu não tenho dúvida que o Senhor está nesse lugar, porque a tua presença ela é palpável, desde o primeiro instante em que nós começamos a louvar o teu santo nome. Pai, que na manhã deste dia, a tua presença possa ser manifesta de uma maneira única, ímpar, extraordinária, como nunca antes na história da nossa vida. Que o Senhor, Pai, que já está presente no nosso meio, possa, Senhor, trazer consigo uma unção, Pai, para esta manhã de cura, de libertação, de transformação, de avivamento sobre a nossa alma e sobre o nosso espírito. Que o Senhor possa, na manhã deste dia, romper com todas as cadeias e barreiras espirituais, e que possamos nessa manhã
desfrutarmos, meu Deus, da tua presença nessa hora. E o Senhor possa usar minha vida como instrumento em suas mãos, bem como o pastor Felipe, que também está ministrando, para atingir o objetivo, o propósito central, a qual o Senhor nos trouxe nessa manhã. É o que eu te peço e te agradeço, unindo a nossa fé nessa manhã, adorando ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Bem forte, é para Ele. No texto em que nós acabamos de ler, Davi tomou uma decisão. Davi, nesse texto, ele havia acabado de assumir o trono de Israel. Nós sabemos que Davi, para chegar até o trono de Israel e ser estabelecido como rei, Davi passa por um processo longo e difícil. Davi, ele recebe a unção através do profeta. O profeta diz para Davi que ele se tornaria rei, que o Senhor já havia rejeitado a Saul e que dentro de um tempo Davi se tornaria rei. Nós sabemos que entre a unção que Davi recebe através do profeta Samuel, até que ele chega até o trono de Israel, Davi passa por um processo duro de perseguição, um processo onde Davi teve que se esconder em cavernas, um processo em que queria o rei Saul matar a Davi. Davi levanta um exército, Davi então passa por um processo largo, longo, para chegar até esse exato momento onde nós vemos que Davi toma uma principal decisão. Davi então assume esse trono de Israel e, como todo bom líder, necessitava ouvir quais eram as necessidades do seu povo. Todo bom líder, uma de suas grandes características é saber qual é a necessidade real do seu povo. E aonde existem gente, aonde existem pessoas, sempre há algum tipo de necessidade. Davi então assume o trono de Israel. Esse era um desejo de Deus, era um desejo do povo, da nação de Israel. E Davi começa a escutar o povo dentro das necessidades que havia sobre a nação de Israel. Davi anota todas aquelas necessidades que havia sobre a nação. E Davi se dá conta que algo era extremamente necessário antes de dar qualquer passo em direção àquilo que eram as necessidades que aquelas pessoas, aquele povo entendia. Davi então assume o trono de Israel e a primeira decisão que Davi toma é de reunir 30.000 pessoas para resgatar a arca do Senhor. A arca do Senhor era aquilo, nada mais, nada menos, o objeto onde se invocava o nome do Senhor dos exércitos. A arca do Senhor era aquilo que representava nada mais, nada menos do que a presença de Deus. Davi então reúne 30.000 pessoas, imagine comigo, 30.000 pessoas, e agora diferente. Davi municia esses homens não com espadas, não com escudo, como na época em que ele formou um exército no meio do deserto, não com espada, não com escudo, não com armas carnais, mas agora Davi capacita e municia 30.000 pessoas com tamborins, com pandeiros, com símbolos, ou seja, pau de faia. Eu nem imagino, pastor, que instrumento seja pau de faia, mas deve fazer um barulho absurdo, né? Então ele reúne esses 30.000 homens, municia eles com instrumentos dos mais diversos, e eles agora estão em festa, porque eles vão resgatar a arca do Senhor, onde se invocava o nome do Senhor dos exércitos, aonde eles sabiam que através da arca, se a presença do Senhor estivesse, algo extraordinário aconteceria. Davi então vai em direção a resgatar essa arca. E diz a palavra do Senhor que com uma boa intenção eles fazem um carro novo. Eles constroem um carro novo, pastor, e eles colocam a arca do Senhor em cima do carro novo. E eles estão festejando, cantando, adorando a arca do Senhor em cima do carro novo. E eles estão regressando para Jerusalém com essa arca em cima deste carro. Diz a palavra que os bois tropeçavam. O terreno certamente era acidentado, acho que era lá em Cuiabá, alguma coisa assim, ou parecido com São Paulo, né? Tudo esburacado, as ruas, a arca estava em cima, começou a sacudir, a arca vai cair de cima do carro novo. E esse homem chamado Uzá, ele toca na arca, percebendo que a arca vai cair no chão. E no momento em que ele toca na arca, ele cai morto naquele exato momento. Interessante que, ainda que as intenções eram boas, as intenções deles eram corretas, em fazer um carro novo e levar a arca do Senhor em cima deste carro novo. Porém, essa não era a maneira correta de conduzir a arca do Senhor.
A arca do Senhor, aquilo que representava a presença do Eterno, ela deveria ser conduzida sobre os ombros dos sacerdotes. Por isso, quando ele toca na arca, ele cai morto naquele exato lugar. Agora imagine comigo a cena. Todos aqueles homens estavam cantando, adorando e festejando. Agora, de repente, alguém toca na arca e morre no meio do caminho. Então, aquilo que era alegria, no meio daquela música, agora se transforma em tristeza. Aquilo que havia como expectativa de resgatar a arca do Senhor e levar para Jerusalém, trazer de volta a presença do Senhor, agora se transforma em frustração. Tudo aquilo que eles projetaram ao sair de Jerusalém, agora é uma frustração. Tudo que exalava vida, agora exala morte. Imagine comigo, 30 mil pessoas faziam ruídos e estavam adorando ao Senhor, mas agora há um silêncio absoluto, afinal tem morte no meio do caminho. Davi então para com aquela caravana de 30 mil pessoas. Ele ora ao Senhor e ele faz uma pergunta: o que farei eu ao Senhor? Deus, o que eu vou fazer agora? É como se Davi fosse igual aquele povo que, quanto lembra do Chapolin Colorado, né? E agora, quem poderá me defender? Não é assim? Davi faz mais ou menos isso. Deus, e agora? O que é que eu faço? E sabe o que é mais interessante? Há um silêncio absoluto naquele exato momento. Os céus não trazem nenhuma resposta para Davi. Davi ora a Deus, fala com o Senhor, mas parece que os céus estão fechados. E Deus deixou a Davi e todo aquele povo no meio daquele lugar completamente frustrado. Às vezes parece que na nossa vida é assim. Parece que nós estamos orando ao Senhor, buscando a face dele, indo resgatar a presença dele e buscar a presença dele em nossas vidas, mas parece que os céus estão fechados. Parece que nenhuma resposta para determinadas áreas de nossa vida vem. Parece que algo que Deus se esqueceu de nós, parece que Deus não está vendo o que está acontecendo nas áreas de nossa vida. E os céus não têm resposta para nós. Muitas vezes são situações que nós queremos dar o seguinte passo: o que é que nós iremos fazer, como disse Davi, né? O que é que eu vou fazer agora? Qual é o próximo passo? O que é que eu posso realizar agora? E os céus completamente fechados, e a gente não tem uma direção para dar o próximo passo em nossa vida. Eu quero que você escolha alguém bonito perto de você. Se não tem ninguém bonito, pode olhar para mim, que eu estou muito bonito hoje. Olha para quem está perto de você e fala para ele assim: os céus estavam fechados para algumas áreas da sua vida. Até o dia de hoje parecia que não haveria respostas. Diga: mas a partir de hoje os céus irão se abrir. Diga: tudo que está acontecendo no meio do teu caminho e da tua trajetória tem um propósito. Pega na mão dele, diga para ele assim: a partir de agora os céus vai se abrir. E o que não fazia sentido vai fazer sentido. Diga: os céus que estavam fechados para a resposta, a partir dessa manhã haverá respostas para as áreas de tua vida que estavam fechadas. A partir dessa manhã, guarde esta palavra: os céus que estavam fechados, eles começarão a se abrir sobre a nossa cabeça nesta manhã. Prepare-se, porque tudo que está acontecendo é o Senhor nos levando ao seu destino e ao propósito que Ele tem determinado para a história da nossa vida. Parecia que o Senhor não estava ouvindo, parecia que o Senhor não estava vendo, parecia que o Senhor não estava enxergando o que estava acontecendo, mas a partir dessa manhã, tudo vai se desvendar ao teu favor, ao favor da tua casa, da tua família, nas tuas finanças, da tua vida sentimental, espiritual. O que não fazia sentido vai começar a fazer sentido a partir dessa manhã, em nome de Jesus de Nazaré. Davi olha para um lado, olha para o outro, Deus não fala nada e ele precisava tomar uma decisão. Davi então olha um pouco mais adiante e vê uma casa. Ele disse: eu não vou levar comigo a arca, eu estou temeroso,
Ou seja, Davi estava pensando que algo de ruim, muito ruim, poderia acontecer se ele levasse a arca com ele. Mas Davi não podia levar tanto para Jerusalém, como também não podia deixar no meio do caminho. Então ele avista uma casa. E ele vai até essa casa. Chegando lá, Davi bate na porta desta casa. Abre um homem chamado Obed-edom, o giteu. Agora Obed-edom abre a porta de sua casa e ele tem na porta da sua casa agora nada mais, nada menos do que o famoso rei Davi. O rei Davi. Eu imagino aquele homem do campo, da fazenda, no meio do nada. Agora tem o rei Davi na porta de sua casa. A Bíblia nos diz, a Bíblia não relata nenhuma conversa entre eles. Se nós pegarmos o texto e olharmos, não existe uma conversa entre Davi e Obed-edom, o giteu. Davi simplesmente pega a arca e coloca a arca dentro da casa de Obed-edom, dá as costas e volta com 30 mil pessoas para Jerusalém. Eu me ponho a pensar, por que Davi não disse nada para Obed-edom a respeito da arca? Deixa a arca e vai embora. Porque se Davi diz para ele, olha, Obed-edom, boa tarde, tudo bem? O negócio é o seguinte, eu preciso deixar essa arca aqui na tua casa agora, porque alguém acabou de tocar nela e morreu. Vou deixar aqui, tá bom? Você deixaria na tua casa? De jeito nenhum. Quem tem filho pequeno já teve, né? Eles gostam de mexer em tudo, né? Então você imagina, alguém acabou, olha, é o seguinte, eu vou deixar aqui, porque alguém tocou, tem um corpo estendido no chão ali, eu vou deixar aqui na sua casa. Davi joga a arca dentro da casa de Obed-edom, vira as costas e vai embora. Ele vira as costas e parte em direção a Jerusalém. Mas agora, de repente, um homem simples, um homem do campo, no meio do nada, de repente ele tem nada mais, nada menos do que dentro de sua casa a arca do Senhor, aquilo que representava a presença do Senhor. De repente, um homem simples, de repente, esse homem do campo, de repente, ele tem em sua casa a presença do Senhor. Eu amo os de repente de Deus. Eu amo os de repente de Deus, porque assim como naquele casamento, Maria foi falar com Jesus dizendo, olha, Jesus, acabou o vinho. Jesus disse assim, olha, o que é que eu tenho com isso? Eu não tenho nada com isso. Mas diz a Bíblia que no versículo seguinte, Jesus mandou encher de água, trazer água, e de repente a água se transforma em vinho. No primeiro versículo, Jesus disse, eu não tenho nada com isso. Mas no versículo seguinte, existe uma transformação. É o de repente de Deus, onde nada está acontecendo, mas de repente tudo começa a andar, tudo começa a acontecer. De repente as portas começam a se abrir. De repente o milagre que estamos esperando, ele começa a se manifestar. E eu amo esses de repente do Senhor, porque de repente Obed-edom tem nada mais, nada menos que sua casa, a presença do Senhor. E eu amo o Evangelho e as palavras do nosso Senhor, porque nos diz que os discípulos de Jesus, eles iam de casa em casa, eles iam de lugar em lugar, eles iam de cidade em cidade, e aonde eles iam, a presença do Eterno se manifestava. E onde a presença do Eterno se manifestava, havia cura, havia milagre, havia salvação, havia avivamento. Deus se manifestava de forma extraordinária através dos seus discípulos com a presença do Senhor. O que nós falamos do nosso Jesus? Jesus vai até a casa daquele cobrador de impostos chamado Zaqueu, e Cristo diz, olha, eu quero ir na tua casa, eu quero repousar na tua casa, eu quero ficar na tua casa. E um homem como aquele que era um cobrador, era visto como um traidor da nação, um cobrador de impostos. Ele tem agora Jesus em sua casa, mal visto pelos homens, mal visto pela sociedade, ele tem a Jesus em sua casa. E a Bíblia diz que quando Jesus sai da casa dele, ele está tão arrependido, ele é tão transformado pela presença do Cristo em sua casa, que ele diz, olha, se eu roubei algo de alguém, se eu defraudei alguém, eu vou devolver tudo aquilo que eu defraudei, tudo aquilo que eu roubei. E nós falarmos da presença do Cristo na casa de Pedro, onde curou literalmente a sogra de Pedro. Olha para quem está perto de você e diga para ele assim, quando Jesus quer, tem jeito até para a sogra.
Não tem jeito com a sogra. Jesus vai na casa de Pedro e cura, literalmente, a sogra de Pedro. Mas a palavra do Senhor nos diz que esta mesma arca, essa mesma presença, quando ela foi resgatada, antes de ser levada para Jerusalém novamente, ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. Mas na casa de Obed-edom, diz a palavra do Senhor que durante 3 meses, durante 90 dias, tudo começou a acontecer. Fala comigo assim, na casa de Obed-edom, 3 meses e tudo começou a ser transformado. Essa mesma arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. E sabe o que aconteceu lá? Nada. O que significa que quando a presença do Senhor vem, quando a presença do Eterno, ela quer se manifestar, e ela se manifesta, porque a palavra do Senhor nos diz que onde 2 ou mais reunidos no nome dele, lá ele estaria. Querido, nós é quem tomamos a decisão. Quando essa presença vem, quando essa glória desce, somos nós quem decidimos o que iremos fazer quando essa presença se manifestar. Nós podemos ouvir uma palavra a cada domingo e tomarmos posse dessa palavra e fazermos dela uma palavra viva e eficaz para a história da nossa vida. Mas nós podemos vir na igreja todo domingo, receber as mesmas palavras, a mesma mensagem, a mesma oração e não acontecer absolutamente nada. Fala comigo assim, depende de mim. Diga, não depende do profeta. Diga, não depende do pastor. Diga, depende de mim. Sou eu quem decido quando escuto a palavra, quando recebo a palavra. Sou eu quem decido o que irei fazer quando essa presença ela se manifestar. Durante 20 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada, mas durante 90 dias tudo começou a acontecer na casa de Obed-edom. Levante a tua mão direita para os céus nessa manhã. O Espírito Santo está dizendo para nós, para mim e para você nesta manhã, para contarmos os dias, para contarmos as horas. Hoje é dia 24 de março, anote essa data no teu calendário, 24 de março, 24 de abril, 24 de maio, 24 de junho, até o dia 24 de junho de 2024, tudo que não aconteceu e não andou na história da tua vida, vai começar a acontecer nos próximos 90 dias, para a honra e glória do nome do Eterno. Na casa de Abinadab não aconteceu nada, mas o Senhor está dizendo, na manhã deste dia, meu filho, libere uma palavra para chamar church e diga para eles que nos próximos 90 dias as portas que estavam fechadas, elas começarão a se abrir. Diga para eles que nos próximos 90 dias, aquilo que eles estão esperando desde muitos anos e muito tempo, eu, o Senhor, estou batendo na porta deles e estou dizendo, vai acontecer o milagre que você está esperando. O Senhor está visitando a tua casa, Ele está visitando a tua família, Ele está visitando os teus negócios, o Senhor está visitando a tua saúde. O Senhor está indo nessa manhã lá na imigração. Deus está falando comigo, eu estou indo lá na imigração, e a resposta que você está esperando há tempos, o Senhor está dizendo, vai chegar nos próximos 90 dias.
Prepare-se, porque uma nova temporada vai começar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua saúde, sobre os teus negócios, sobre os teus relacionamentos. Nos próximos 90 dias, cadeias serão quebradas, grilhões serão despedaçados, e aquilo que se interpunha entre você e a promessa do Senhor acontecer, está caindo por terra nessa manhã, e o nome dele será glorificado e exaltado nas nossas vidas. 24 de março, 24 de abril, 24 de maio, 24 de junho, até o dia 24 você vai abrir a tua boca e vai testemunhar daquilo que o Senhor começou a fazer a partir de hoje na história da tua vida. Diga para essa pessoa que está perto do teu lado aí, diga: nos próximos 90 dias, o que estava fechado começa a se abrir. Fala para ele: nos próximos 90 dias tem cura, nos próximos 90 dias tem provisão, nos próximos 90 dias tem milagre, nos próximos 90 dias haverá o manifestar poderoso da presença de Deus. Somos nós quem decidimos quando essa presença ela se manifestar. Deus está batendo na porta da nossa casa, no de repente, de forma surpreendente, está dizendo: eu vou mudar o cativeiro, eu vou mudar a história, eu vou virar uma página, eu vou escrever uma nova história através da tua vida. Fala para quem está perto de você, diga para ele assim: o que Deus irá fazer a partir de hoje será extraordinário. Pega na mão dele, dá uma sacudida e fala para ele assim: Deus vai te prosperar como nunca a partir de hoje. Fala para ele: aonde você colocar suas mãos, aonde você colocar a planta dos seus pés, diga: o Senhor vai te fazer prosperar. Diga: o que estava dando errado vai dar certo, o que era para dar errado, pastor Felipe, vai dar certo. Acontecerá uma nova virada sobre a nossa vida. Eu vinha meditando no caminho essa palavra. Eu dirijo há quase 30 anos, pela primeira vez bater o carro atrás de mim, vindo para a igreja. Pum! Uma pancada. Eu falei: Deus, o que é isso? O Senhor disse assim: eu estou te levando lá, porque nos próximos 90 dias haverá uma virada de chave naquela igreja. Haverá uma virada de chave na vida daquelas pessoas. Eu estou te levando lá, porque eu, o Senhor, vou mudar histórias naquele ambiente. Eu, o Senhor, nos próximos 90 dias, irei manifestar sinais extraordinários na terra. Fala para quem está perto de você, diga: a notícia do que Deus irá fazer será grande na tua vida. Diga: você decide o que vai fazer quando essa presença se manifestar. Pega na mão dele, aperta a mão dele, fala para ele assim: ou você é Abinadab, diga, ou você é Obed-Edom. Diga: ou você agarra essa palavra hoje e começa a viver o extraordinário, ou você vai continuar na mesma. Fala para ele: agarra essa palavra hoje, marca no teu calendário, faça a tua parte, e o sobrenatural já começou a acontecer. Já começou a acontecer. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, dentre os países que eu fui em um país aqui da América Central chamado Guatemala. Estive 33 dias ministrando na Guatemala. E na minha última cidade, no meu último estado, ministrando lá para os guatemaltecos, me recebe o apóstolo local de uma igreja. E ele, quando me recebe, ele diz: apóstolo Alex, assim me chama. Bem-vindo à cidade do avivamento. Bem-vindo à cidade do avivamento. E tudo que ele falava e se referia à cidade, ele dizia: porque aqui na cidade do avivamento tem isso. Porque aqui no lugar de avivamento tem aquilo.
Porque aqui na cidade do Avivamento, ele todo o tempo do caminho do aeroporto até o hotel, ele falando, tudo era avivamento. Chegou um momento que eu disse assim, pastor, o que é um avivamento para o senhor? É reunião de uma multidão de pessoas? Ele disse, não, isso faz parte de um avivamento. Falei, então explique para mim o que é um avivamento, porque desde que eu te conheci no aeroporto aqui, o senhor já falou pelo menos umas 200 vezes avivamento no caminho. Ele disse, você está no lugar do avivamento. Eu disse, por que então me explique? Ele disse, pastor Alex, você percebeu que aqui na Guatemala é uma violência muito grande, né? Você percebeu, você se deu conta disso durante esses 30 dias? Eu falei, sim, eu me dei conta. Lá em alguns lugares que eu ia, pastor, a maioria dos homens andavam com uma pistola de um lado e uma faca do outro. Eu pensei assim, se falhar na bala, na facada não escapa, né? Deve ser por isso que tem as duas, né? Eu falei, eu percebi. Ele disse assim, pois é, você está agora no lugar onde era o mais violento do país. Eu disse, uau. Ele falou, pastor, aqui era o menor índice de conversão do evangelho no país, era aqui. Eu disse, uau. O que mais? Ele disse, pastor, aqui o esporte nacional praticado, o esporte local praticado era que os homens bebiam até cair, e quando eles estavam quase mortos de tanto beber, eles ficavam esfaqueando uns aos outros. Então o índice de morte, de violência, grandíssimo. A quantidade de mulheres sem marido era tipo assim, proporção de 10:1. Um monte de mães solteiras, sem marido, porque morriam na bebedeira, morriam esfaqueando uns aos outros. Ele diz, pastor, aqui era o menor índice de conversão. Aqui era uma violência absurda. As mulheres sem marido. E nós começamos a levantar um movimento aqui de oração, onde nós simplesmente dizíamos, Deus, que a tua presença venha sobre esse lugar. Era o que nos restava, pastor. Porque a violência tomou conta do estado. A cidade chama-se Almolonga. Guarde esse nome se você puder. Almolonga. Parece remédio para dor de barriga, né? Almolonga. Né? Se eu falar Almolonga, acho que 3 vezes eu sou batizado pelo Espírito Santo. Almolonga. Almolonga. Ele disse aqui em Almolonga, era assim. E nós começamos a orar, e 7 dias por semana, daqui a pouco os 30 dias, começou a outras igrejas aderirem ao movimento, pedindo que a presença do Senhor viesse sobre o lugar. Derrubaram-se as barreiras denominacionais, batista, presbiteriana, igrejas interdenominacionais, começaram todos a se juntar ao movimento onde eles diziam, Deus, que a tua presença venha sobre este lugar. Falou, pastor, o sobrenatural começou a acontecer na cidade e no nosso estado. Primeiro começou o índice de criminalidade descer, porque começaram a haver grandes conversões em massa. As pessoas começaram a ter experiências na rua, vendo os anjos do Senhor, gente que não era crente. Os anjos do Senhor pregando para quem não era crente na cidade. E as pessoas iam para a igreja sozinhas. Quando entravam pela igreja, caía liberta, demoniada, levantava liberta e entregava a faca e a pistola em cima do altar da igreja. E começou assim as multidões se entregarem, o nível de criminalidade caindo, a níveis que as cadeias, as prisões em Almolonga, elas fecharam. Porque quem foi cumprindo a condenação foi saindo, e a criminalidade se reduziu décadas, 0. As pessoas começaram a se converterem a todos os níveis e esferas da sociedade, desde o mais indouto ao mais douto. Os políticos, os governadores, os juízes, mas conversão de verdade, não era política não. Conversão de verdade. Juízes, governadores, prefeitos, vereadores, todos se entregando ao Senhor Jesus, porque a presença do Cristo. Eu fui para lá, comecei a ministrar, o culto não parava, eram 4 horas de culto. Eu peguei o microfone e já era paralítico andando, era surdo ouvindo, era cego, era uma coisa absurda. A presença de Deus no ambiente. Eu preocupado com 2 horas, pastor.
E o povo não estava nem aí, meu irmão. O povo queria era a presença de Deus. E eles falando assim, pastor, a nossa terra, além das prisões que fecharam, criminalidade durante décadas a zero, prefeitos, governadores, juízes, todos se convertendo, multidões se entregando ao Senhor, acabou a violência, Deus tocando em todas as esferas da sociedade. O nosso estado e a nossa cidade era a cidade e o estado que menos produzia. A terra era ruim, horrível. Toda a semente que eles lançavam, por mais que eram boas as sementes, por mais que era tratada a terra, nada de bom acontecia naquele lugar. Até que quando a presença de Deus veio, ele falou assim, eu vou levar o senhor na feira. Eu falei, é mesmo? Vai me levar na feira? Lá tem sumo de canha, caldo de cana, né? Ele, que é isto? Disse, esse é um suco que a gente faz lá no Brasil, põe limão e fica uma benção aquele negócio. Vou ensinar vocês daqui a tomar caldo de cana, que vocês não sabem. Vai ficar rico aqui, pastor. Ele, não, aqui não tem. Tem pastel de feira? Aqui é que é pastel de feira. Ele falou, pastor, também não tem esse negócio. Eu falei, vocês estão perdendo, é um negoção. Vamos montar uma barraca lá, pastor, nós vamos ficar ricos. Pastel com caldo de cana. Vou levar você na feira. Diz por quê? Porque tudo que nós plantamos aqui nasce gigante. Consegue projetar para mim? Tudo que a gente planta nasce desse jeito aqui, pastor. Olha a bananinha, pastor. Quem gosta da banana? É banana. Vai, segue. Abóbora. Segue. O repolho. Imagine isso com a carne moída. Louvado seja o nome do Senhor. Agora quer ver a uva? Dá uma olhada na uva. Por isso, quando em Canaã nós vimos que os espias, quando trouxeram os frutos da terra, que eles precisavam homens carregar a caixa de uva, é assim que nós estamos falando. Fala para quem está perto de você, diga, o Deus que fez lá é o Deus que pode fazer aqui. Fala outra vez para o teu vizinho, diga, o Deus que fez lá é o Deus que vai fazer aqui. Diga, o Deus que fez lá é o Deus que vai fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nossos negócios. Por isso, tudo que Obed-Edom começou a fazer durante os 90 dias, tudo começou a fluir, tudo começou a dar certo. Sabe por quê? Porque a notícia do que estava acontecendo na casa de Obed-Edom foi parar lá nos ouvidos do rei Davi. Eu acredito que a galinha de Obed-Edom era como aquelas máquinas que lançam as bolas de tênis, já viu? Acho que dava ovo assim. Não podia ser normal, não podia. A uva dava desse jeito. A abóbora, o repolho era desse jeito. A uva era dessa forma. Por quê? Porque a presença de Deus veio e se manifestou. Eu acredito que se até a sogra morasse com ele. Vigia. Quem ama a sogra? Uns 3 aqui não tem muita convicção não. Ficaram meio da dúvida assim. Fala para quem está perto de você, diga, fica ligado. Porque nos próximos 90 dias eu vou te ensinar o dedo de profeta que tem lá em Barcelona, pronta para ele. Fala assim, fica ligado, porque nos próximos 90 dias, diga, a tua colheita vai ser extraordinária. Diga, Deus vai te prosperar. As portas irão se abrir, porque a presença dele está chegando e vai se manifestar sobre a história da nossa vida. Quem acredita nisso, diga amém. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Diga aleluia. Você pode aplaudir a Jesus mais forte que você puder. A notícia foi tão grande do que Deus estava fazendo, que foi um fofoqueiro falar lá para Davi o que é que estava acontecendo na casa de Obed-Edom. Prepare-se, porque o que Deus irá fazer, gente de perto vai saber,
Mas também tem gente de longe que vai saber o que Deus está fazendo na tua vida. Fala para quem está perto de você, diga o que Deus vai fazer em nós e através de nós. Diga, tem gente de perto que vai saber, mas tem gente de longe que vai saber. Pastor, tem gente de longe que vai vir congregar aqui. Tem gente de longe que vai sair de outros lugares, de outra ponta, para chegar até esse lugar, porque a presença que eu vou derramar a partir desse dia, para os próximos 90 dias, vai atrair pessoas, porque a glória que vai se desatar sobre este ambiente será tão forte, onde as pessoas vão dizer, o que é que está acontecendo lá? Como é que está acontecendo lá? Como é que as portas estão se abrindo? É Deus levantando e honrando a cada um de vocês, e a presença dele vai atrair as pessoas para dentro deste lugar. Prepare-se, porque nos próximos 90 dias, pastor, haverá uma grande virada sobre a vida deste povo e sobre a igreja. O Senhor vai surpreender vocês. Fica ligado, porque haverá testemunho, e o Senhor dizendo, fala para eles que eu vou virar nos próximos 90 dias a história desse ministério, e tudo aquilo que eles estão esperando por colheita nesses últimos 3 anos vai se manifestar nos próximos meses, onde o meu nome será glorificado. Uma grande barreira caiu no ministério hoje, e uma nova temporada vai começar, diz o Senhor. O Senhor me diz, fala para ele que o voto que ele fez com a esposa dele, eu recebi. Fala para eles que no tempo que eles colocaram como propósito de mim, já está a ponto de cumprir-se. Mas diga para eles que eu estou cumprindo a minha parte, porque a parte deles eles fizeram, e eu abrirei o céu sobre a cabeça deles, onde eu vou atrair as pessoas, onde eu vou virar a história de vocês nas finanças, onde eu vou mudar e vou levantar homens e mulheres com a graça, cheio do Espírito, para ajudar vocês. Gente de perto vai saber, mas gente de longe também vai saber o que Deus está fazendo através das vossas vidas aqui nesse lugar. Eu olho para vocês dois e o Senhor fala assim, ó, fala para eles, ó, que a página virou. E agora uma nova história, uma nova temporada está sendo escrita através deste mover que está chegando sobre as vossas vidas, em nome de Jesus de Nazaré. Fala comigo assim, a notícia de perto, diga, e também para longe. Diga, tem gente de perto que vai saber o que Deus está fazendo na minha vida, mas também tem gente de longe que vai saber. Foram lá com Davi. Imagina o servo batendo na porta de Davi. Oh, rei Davi, grande rei Davi, trago notícias da casa de Obed-edom. O que aconteceu lá? Morreu a sogra? Não morreu ninguém, rei Davi. O que aconteceu lá? As galinhas de Obed-edom. A banana dele, eu trouxe uma para você ver. Esses homens, os cachos de uva, são desse tamanho. Meu Deus. Vou lá. Davi vai então. Chega na casa de Obed-edom, imagina Obed-edom. Ô, tarde, seu Davi. Davi não dá conversa. E da mesma forma que deixou a arca, agora ele vai lá, pega a arca de novo. E agora ele leva para Jerusalém. Da mesma forma que deixou e não deu satisfação, agora ele vai, pega a arca e leva para Jerusalém. Só que agora é diferente. De 3 meses antes, Obed-edom havia experimentado a presença de Deus. Quero que vocês olhem bem para mim nessa manhã. As portas que Deus irá abrir a partir de hoje serão grandes e extraordinárias. O que Deus irá fazer na vida de vocês e através de vocês a partir de hoje é aquilo que vocês nunca viveram na história da vida de vocês. Mas guarde bem o que eu vou dizer. Nada mais será importante do que a presença dele sobre a vida de vocês. Jamais abra mão da presença do Senhor por aquilo que Deus irá entregar nas mãos de vocês.
Às vezes nós ficamos perdidos com as bênçãos que chegam nas nossas mãos. E aí não temos tempo mais de ir para a igreja, não temos tempo mais de buscar a presença, não temos tempo. Ai, Deus abriu as portas, Deus está fazendo, Deus está, uau! A gente fica maravilhado com o que Deus faz, mas muitas vezes nos esquecemos da presença dEle em nossas vidas. Olha para quem está perto de você e fala para ele assim: o que Deus vai fazer nos próximos 90 dias será extraordinário. Diga, mas não abra mão da presença dEle. Diga, por maior que seja o milagre, por maior que seja a bênção, diga, não se esqueça de estar em sua presença. Obed-edom agora vai atrás de Davi. Ele deixa as vacas, a vaca holandesa, ele deixa a galinha, ele deixa toda a sua plantação, toda a sua colheita, ele deixa a sogra convertida em casa, ele deixa, estou pegando o pé da sogra hoje, ele deixa todo mundo para trás, porque ele entendeu que mais importante do que aquilo que Deus estava fazendo e havia entregado nas mãos dele de sua casa, mais importante era a presença do Eterno. Ele vai atrás. Davi não pode impedi-lo. Você pode retirar daqui da minha casa, eu não vou me opor contra você, você afinal é o grande rei Davi, mas você não pode me impedir de ir atrás da presença do Senhor. A Bíblia diz que Davi teve que arrumar um emprego para ele. Em outras palavras, Davi colocou ele perto das portas do sul, pastor. Porque as portas do sul em Jerusalém eram as portas onde estava mais próxima da arca. Em outras palavras, eu não posso tocar nela, eu não posso estar agarrado nela, não posso estar perto dela, mas o mais próximo que eu puder, ali eu estarei. Davi colocou ele nas portas do sul, que eram as portas mais próximas aonde estava a arca do Senhor, que representava a presença do Eterno. Fala comigo assim: Davi teve que arrumar um emprego na portaria para Obed-edom. Foi tão forte que Deus fez, 1 Crônicas 6:20, que a presença do Eterno foi tão grande, que a presença do Senhor abençoou aos filhos, aos netos e até a 4ª geração de Obed-edom. Levante as suas mãos aos céus. Os teus filhos não irão se perder, os filhos dos teus filhos não irão se perder. O Senhor vai levantar uma geração neste país, nessa nação, que vai ocupar os maiores postos, pastor, de honra sobre este país e sobre essa nação. Os teus filhos, os meus filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, eles vão ocupar, eles serão juízes, eles serão governadores nesse país, eles serão administradores de grandes empresas, eles vão influenciar, eles se tornarão grandes evangelistas, eles serão pastores, eles trarão um grande avivamento da presença do Senhor do sul para o norte, como Deus tem prometido sobre essa nação dos Estados Unidos da América. Eu poderia estar em tantos lugares desse mundo, mas o Senhor disse para mim: eu vou te levar para os Estados Unidos, eu vou derramar um avivamento lá na Flórida, e de lá do sul eu vou levar para todo o resto da nação. Eu estou reunindo os meus escolhidos, onde eles irão atrair a minha presença e vai se derramar sobre toda a nação, porque eu quero levantar uma geração cheia de homens e mulheres para impactar esta nação com a minha presença, com a minha glória. Os teus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, as gerações seguintes, nós seremos influência nessa nação para atrair e trazer a presença de Deus de volta, para um reavivamento sobre essa nação. Os nossos filhos não irão se perder para a prostituição, não irão se perder para essa ideologia de gênero diabólica maligna. Nossos filhos não irão se perder, eles serão tocados e visitados, não por causa deles, mas porque um dia a presença de Deus bateu na nossa porta e nos encheu do Espírito Santo de Deus. Quem acredita nisso, levante aí a sua mão e libere uma palavra de glória e de júbilo ao Senhor essa manhã. Quer aplaudir ele? Aplauda bem forte. Primeira Crônicas 15 nos diz que, você pode anotar, guardar, diz que os filhos de Obed-edom também foram atrás da presença. E sabe o que aconteceu?
Eles foram encarregados para trabalhar dentro do templo. E eles eram os responsáveis por 3 coisas. Diga comigo, 3 coisas. 3 coisas jamais podiam faltar no templo. Número 1, vinho. Número 2, azeite. E número 3, os grãos. Diga comigo, azeite, grãos e vinho. Diga mais forte, azeite, grãos e vinho. Essas 3 coisas se chamava da provisão do templo. Diga comigo, azeite, grãos e vinho. Ou seja, os filhos de Obed-edom eram encarregados pela provisão do templo. Quando eu vinha para cá, o Espírito Santo falava comigo: tem muita gente lá precisando de provisão. Mas diga para eles que mais do que a provisão que eu estou entregando, diga para eles que eu os estou levantando como coluna do templo. Vou repetir. Levante a tua mão para o céu. Pega a provisão que você precisa hoje. Feche seus olhos. Aquilo que você veio receber hoje, aquilo que você veio buscar em Deus hoje, o Senhor está dizendo assim: eu não apenas estou provendo para você o que você precisa, mas eu estou entregando nas tuas mãos hoje uma unção para se tornar uma coluna do templo. O Senhor está dizendo para mim, pastor, que Ele vai levantar aqui, colunas para o novo espaço, colunas para o novo lugar que Deus vai entregar nas mãos de vocês. Deus vai levantar empresários, empreendedores. Deus vai fazer prosperar os teus negócios. O Senhor vai te dar contratos. O Senhor vai prosperar você, porque Ele quer você aqui nesse ministério como coluna. Ele está dizendo para você: você vai trazer a provisão para o templo que precisa, para essa temporada que eu, o Senhor, estou estabelecendo sobre esse ministério. O Senhor está dizendo: assim como os filhos de Obed-edom foram os provedores do templo, você será o provedor do templo e deste novo tempo que está estabelecendo sobre o ministério. Não podia faltar azeite, não podia faltar grãos e não podia faltar vinho. O azeite representa a presença, a unção do Espírito Santo. O vinho representa a alegria e os grãos representa a colheita, a prosperidade. Virá sobre nós uma nova temporada de uma nova unção, de uma nova colheita, e que vai trazer sobre a nossa vida a alegria plena no Senhor. Prepare-se, porque a tua casa não será mais a mesma, os teus filhos não serão mais os mesmos. O Senhor está dizendo: eu te levanto como provedor do templo. Não vai faltar azeite, não vai faltar unção, não vai faltar grãos, não vai faltar prosperidade e colheita. Prepare-se, porque aonde houve choro, aonde houve incerteza, haverá vinho novo, haverá alegria sobre a tua casa, em nome de Jesus de Nazaré.